Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, em especial os irmãos que fazem parte da classe ministrada pelo presbítero Solano e pastor Leandro, que têm estudado os livros da Bíblia, dando uma introdução a cada um desses textos bíblicos inspirados por Deus e dados pelo Senhor como única regra de fé e prática para a vida da sua igreja. Nós estamos estudando livro a livro e hoje a abordagem é com relação ao livro do profeta Miqueias. Nós vamos estudar esse que é um profeta enviado pelo Senhor para a cidade de Jerusalém para pregar a respeito de juízo, arrependimento e esperança, mas utilizando um evento muito marcante que aconteceu por volta aí dos anos do ministério de Miqueias, e que serve de exemplo para que uma nação se arrependa e não aconteça com ela a mesma coisa que aconteceu com a outra. Uma das marcas do livro de Miqueias talvez seja o nome do próprio profeta, que tem com seu significado algo como algo nesse sentido assim de quem é como o Senhor. Então traz à luz, né, a natureza de Deus, os atributos de Deus e pergunta quem é como o Senhor, quem pode ser comparado ao Senhor. Então, nós vamos para a nossa aula, justamente pensando nessa ideia de juízo, arrependimento e esperança que Miqueias traz para a nação de Jerusalém, né, para a cidade de Jerusalém, especificamente para a nação de Judá. Compartilharei aqui meus slides para que os irmãos possam acompanhar de uma melhor forma. Primeira coisa que nós precisamos entender quando olhamos para um livro é quem escreveu esse livro. E nós temos como principal fonte de informação a respeito da autoria e até mesmo a respeito da data em que o livro foi escrito, quando nós olhamos para Miqueias no seu primeiro versículo. É o primeiro versículo que traz a maior riqueza de informações a respeito do profeta. Existem alguns outros versículos dentro do livro que também nos ajudam a entender um pouco melhor, mas essa é a principal fonte. Há também um versículo, pelo menos fora do livro de Miqueias, que também nos ajuda a entender qual o momento em que Miqueias profetizou e o que gerou a profecia, né? Qual foi a consequência do seu ministério profético dentro de Judá. Então, o primeiro versículo do livro de Miqueias diz assim: Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Este versículo, ele é muito rico em informações e nos dá uma perspectiva não somente a respeito de quem é Miqueias e do que quer ser enfatizado a respeito do profeta, como nos dá informações a respeito do tempo e nos dará informações, a gente vai ver daqui a pouco, a respeito até mesmo do propósito do livro. Porque existe uma ausência de informação aqui que é muito marcante e que Miqueias decidiu não registrar, e a gente tem que pensar o porquê que não está registrado. Mas isso eu falo daqui a pouco. A única questão que a gente tem com relação ao profeta, né, a pessoa do profeta, é o local de onde ele vem. Diferente dos outros, de alguns outros profetas, né, como por exemplo Zacarias, que é filho de Ido, né, filho de Baraquias, a gente não tem uma informação a respeito da parentela de Miqueias ou da sua família. Possivelmente, alguns vão dizer que esta ausência de informação sobre a linhagem de Miqueias mostra que a sua origem é humilde, a sua origem não é dentre as principais famílias de Israel. Zacarias, por exemplo, fazia parte de uma família sacerdotal muito conhecida na volta do exílio. Miqueias não tem esse contexto. Miqueias possivelmente é da região de Morasete, é uma cidade que fica aí 40 quilômetros a sudeste a sudoeste de Jerusalém, indo já para a região próxima à litorânea. Então não faz parte da capital, ele não é um membro de uma família importante, ele é possivelmente alguém tirado de uma família humilde, algo semelhante a Amós, né? Que Amós diz que, apesar dele ter ali uma relação com o templo, mas a relação dele era mais comercial. Quando a gente olha para Amós, ele foi alguém que era um boieiro, né, um colhedor de sicômoros,
Então, alguém do campo, alguém mais humilde, diferente de alguns outros profetas que tinham, então, uma linhagem conhecida dentro da nação de Israel. Miqueias, então, tem esse contexto humilde e talvez isso o ajuda na sua profecia. Talvez o próprio Senhor esteja utilizando todo esse contexto do profeta para mostrar àqueles que estão na capital, e geralmente é onde o povo mais se afastava do Senhor naquela época, aquilo que o Senhor requeria deles. Não um coração orgulhoso, não um coração inclinado ao pecado, mas sim alguém que se voltasse para Deus, reconhecendo a necessidade de entender que somente Deus é o Senhor e Rei. Então, no primeiro versículo, a respeito de Miqueias, nós temos que ele é um morastita. Ele é um morastita e não temos outra informação a respeito da sua pessoa. Quanto à data, nós temos então algumas informações que podemos utilizar a respeito daquilo que está nesse versículo 1, principalmente quando a gente olha os reis que ali são mencionados. Todos eles são reis de Judá. Precisamos lembrar que a profecia de Miqueias foi feita já no período do reino dividido. Então, os irmãos que acompanharam, principalmente as histórias lá de Samuel, Crônicas, e depois já viram pregações a respeito da divisão do reino, lembrarão que após Salomão, até então, até Salomão, o reino era unificado, né? As 12 tribos estavam sob liderança de um único rei, mas a partir do filho de Salomão, Roboão, diz que o reino se divide em dois. 10 tribos seguem Jeroboão, são as tribos do norte, chamada de Israel, cuja capital é Samaria, e 2 tribos seguem Roboão, são as tribos do sul, chamado Reino de Judá, com a capital sendo Jerusalém. Então, o reino dividido, e Miqueias escreve e profetiza nesse período. E ele menciona 3 reis, dos quais ele teve o seu ministério no período do reinado destes reis: Jotão, Acás e Ezequias. Se nós olharmos para 3 desses reis, são reis que Isaías também profetizou no mesmo momento. Esses 3 reis fazem parte também, né, mostram que Miqueias e Isaías foram contemporâneos. Assim como Ageu e Zacarias foram muito próximos um do outro, e talvez até tiveram um período de contemporaneidade no seu ministério, Miqueias e Isaías foram contemporâneos no mesmo local. Então a gente enxerga aí que o Senhor muitas vezes levantava vários profetas, né, para atuarem, mostrando a necessidade, a urgência de que o povo daquele local se arrependesse. Profetas geralmente são levantados quando as coisas não estão boas. A gente não enxerga profetas sendo chamados pelo Senhor para uma espécie de manutenção, né, da espiritualidade de Israel. Não, geralmente a espiritualidade da nação está em declínio, então o Senhor suscita profetas justamente para chamar o povo ao arrependimento. Isaías começa a sua profecia um pouco antes, porque se nós lermos lá em Isaías capítulo 6, possivelmente o início do ministério de Isaías foi no reinado de Uzias. Na verdade, o início foi no reinado de Uzias. Miqueias vem um pouquinho depois, já no reinado de Jotão, e isso é depois do ano 750. Possivelmente, a profecia de Miqueias começa no final desse reinado de Jotão, então aí já perto do ano 736, e se estende até aí a metade, mais ou menos, do reinado de Ezequias. Mas veja que é uma profecia aí de cerca de 40, quase 50 anos, se nós formos olhar, apesar de ser um livro com apenas 7 capítulos. Se nós pensarmos que começou com Jotão e foi até Ezequias, até a metade do reino de Ezequias, dá mais de 40 anos aí de profecia. E a gente enxerga, então, um Miqueias aí com uma grande atividade profética, mas escrevendo um livro curto. E isso também nos traz a informação de que esse livro possivelmente foram profecias que do próprio Miqueias selecionou algumas das suas profecias, ou então as suas profecias foram intercaladas por longos períodos de tempo entre cada uma delas. Amós, né, a gente viu na aula sobre Amós,
Amós ele fez a sua profecia em pouquíssimas semanas. Então, alguns dizem que a profecia de Amós durou 2 semanas, no máximo aí 40 dias de profecia, enquanto Miqueias não, são aí quase 40 anos profetizando, então registrando um livro com 7 capítulos. É muito interessante que a profecia de Miqueias teve um alto impacto em Israel. Talvez de todos os profetas que a gente encontra, Israel tenha sido um dos mais bem-sucedidos, se a gente pode dizer assim. Lá no livro do profeta Jeremias, tem um momento em que Jeremias está sendo acusado pela principal liderança de Judá, né? Então até mesmo estavam até mesmo querendo matá-lo. E então, alguém se levanta no meio da discussão e fala que Jeremias é semelhante a Miqueias. E dele diz o seguinte: olha o que aconteceu com Miqueias. Será que Jeremias não está sendo usado pelo Senhor assim como Miqueias foi usado? Jeremias 26, 18 a 19 diz assim: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias. Veja que isso é uma informação mostrando a historicidade, né? Miqueias realmente profetizou no tempo de Ezequias, apesar de diversos estudos liberais tentarem dizer que boa parte do livro de Miqueias não é de Miqueias, a gente enxerga que a Bíblia testifica a todo instante que Miqueias escreveu o livro que leva o seu nome. Então, Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo. Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Mataram-no, acaso, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes, não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor? Então, aqui em Jeremias está sendo citada uma pregação de Miqueias, registrada no seu livro, e que diz que Ezequias se arrependeu de ter feito alianças que o Senhor havia prometido. Elias voltou atrás, Elias implorou o favor do Senhor e Elias não matou Miqueias. Então, aqui a argumentação, né, para a defesa de Jeremias é: lá no passado houve um outro profeta chamado Miqueias que tentaram fazer a mesma coisa que estão fazendo com Jeremias. Mas Ezequias entendeu que a pregação vinha do Senhor. Temos que entender que a pregação de Jeremias também vem do Senhor. E assim a gente tem um exemplo histórico aí também quanto à data. Possivelmente, e diferentemente, né, melhor dizendo, diferentemente, de forma diferente daquilo que aconteceu com Ezequias, que se arrependeu, os reis de Israel, que tiveram diversos profetas, Amós é um deles, Isaías também tem ministério relacionado a Israel, a gente tem Elias, né, antes mesmo dos textos escritos pelos profetas, Eliseu, diversos profetas tiveram seu ministério vinculado ao reino do norte, Israel, mas diferente do que aconteceu aqui com Ezequias, possivelmente não houve arrependimento para a nação de Israel, com a capital Samaria, não se arrependeu dos seus pecados. E eu acredito que o fato de Miqueias 1, versículo 1, não mencionar nenhum rei de Israel, significa que já estava, vamos dizer assim, completamente decretado, não havia mais volta para este povo, e a gente vai enxergar que a única pregação concernente a Samaria é uma pregação que parece mais assim a última, e não existe mais chance desse povo voltar atrás. Enquanto os três reis, né, Jotão, Acás e Ezequias são mencionados, rei de Judá, não há nenhum rei sendo mencionado. Se nós olharmos que Miqueias profetizou aí do início de 740, né, até mais ou menos 700 antes de Cristo, né, metade mais ou menos do reino de Ezequias, nós vamos enxergar que Samaria, até 722, ainda estava em pé, ainda existia o reino de Israel. Então tem aí cerca de quase 20 anos de profecia de Miqueias, e Miqueias faz questão de não mencionar rei algum de Israel. Alguns vão dizer que ele começou a profetizar
só depois de 722, né? Então, só quando o reino de Israel já estava destruído. Mas isso não é possível, porque o próprio Miqueias fala: eu profetizei, a palavra do Senhor veio a mim nos tempos de Jotão e nos tempos de Acás, quando Samaria ainda estava de pé. Então, a gente enxerga que nesse versículo 1 há um testemunho, digamos, ocultado de que o reino de Israel não se arrependeu dos seus pecados e por isso, então, Miqueias nem mesmo faz menção deste reino. Então, algumas informações sobre a autoria e data. E eu acredito que o livro de Miqueias é o livro onde essas informações mais nos ajudam a entender contexto e razão da profecia, porque a gente enxerga que Miqueias, uma vez que ele fala a respeito de Samaria, mas não para Samaria se arrepender, porque ele só prega em Jerusalém, ele não prega em Samaria. Ele fala a respeito de Samaria, mas para os habitantes de Jerusalém. A gente enxerga que Miqueias pega o juízo que viria em 722 a.C. contra Samaria, contra Israel, e utiliza isso de exemplo para que Jerusalém se afaste dos seus pecados e não incorra no mesmo julgamento. Quando nós olhamos para toda a profecia de Miqueias, não existe evento maior, né, que ele possa ter em mente do que o próprio juízo de 722. Ele tanto profetizou a respeito do juízo do Senhor que viria nesse ano de 722 para a virada de 721 a.C., quanto ele também passou, né? Ele ouviu, ele estava em Jerusalém, ele ouviu que Samaria havia caído, depois ele continua profetizando até Ezequias, ele vai ver a Assíria, né, que é quem destrói a Samaria, se aproximando de Jerusalém. Então, um evento marcante do ministério ali do profeta Miqueias é justamente a queda de Samaria neste ano de 722, quando o exército assírio, liderado por Salmaneser V, então destruiu Samaria, exilou os habitantes de Israel, e desde então, desde 722 a.C., não existia mais, não houve mais reino de Israel. Quando a gente olha para o livro de Miqueias, ele começa dizendo, né, profecia, né, palavras do Senhor concernentes a Samaria e Jerusalém, versículo 1 do primeiro capítulo. Mas concernente a Samaria só tem os 7 primeiros versículos, o resto tem relação com Jerusalém. E quando a gente olha para os 7 versículos iniciais, a gente vê que é quase um sermão de um ofício fúnebre, porque não há chamado a arrependimento, não há chamado a mudança, há apenas a constatação de um fato. E qual é o fato constatado? Está nos versículos 6 e 7. Por isso, o Senhor diz: farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados e todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou e a este preço volverão. Veja que não é uma profecia que parece abrir margem para o arrependimento de Samaria. Até porque Miqueias não pregou em Samaria. Miqueias pregou em Jerusalém, no outro reino. Então, esta profecia parece já ser uma profecia sentenciada. Não há volta, não há como o povo de Samaria se arrepender mais. Então, toda a sua idolatria teria o preço. E o preço veio em 722, quando diz que os próprios samaritanos, né, os próprios israelitas ali da região do reino de Israel, seriam eles mesmos vendidos, então, a outros povos, né, seriam entregues a outros povos. Eles volverão ao mesmo preço da idolatria. Assim como eles se prostituíram com outros deuses, eles então agora seriam forçados a ir para a terra desses deuses, esses falsos deuses, né? Então, aqui uma profecia que mostra que para Samaria chegou ao fim. Chegou ao fim, não há mais um retorno possível. Enquanto isso, há uma virada no versículo 8 e a gente olha para Miqueias, agora se direciona. Já estava falando a Jerusalém, mas agora passa a falar a respeito de Judá.
Não está mais falando a respeito de Israel. Israel vai ser destruído. Uma profecia antecipada. Em 722, Israel vai ser destruído. Não tem como mais voltar atrás. Mas e vocês, habitantes de Judá e de Jerusalém? O que vocês vão fazer? Começa a partir do versículo 8 até o versículo 16, aquela que talvez seja a parte mais elegante de toda a profecia de Miqueias, onde Miqueias, num jogo de palavras, começa a descrever cidades atrás cidades que vão sendo destruídas até o momento em que se para no portão de Jerusalém. E o que Miqueias está dizendo? Sabe a destruição que passou em Samaria, ou que vai passar em Samaria em 722? Vai chegar um momento em que essa destruição estará nos portões de Jerusalém. E isso acontece quando Senaqueribe, então, na época já de Ezequias, 701, na época de Ezequias, Senaqueribe chega aos portões de Jerusalém, passando pelas mesmas cidades que Miqueias, muito tempo antes, havia profetizado. Então, Miqueias faz menção a várias cidades ali, desse versículo 8 até o versículo 16, e essas cidades que Miqueias, então, menciona, né, dizendo que elas vão sendo destruídas, elas são o trajeto que Senaqueribe passa até chegar aos portões de Jerusalém. E daí a gente precisa lembrar do texto de Jeremias, né, que diz que Ezequias, pela pregação de Miqueias, se arrependeu, clamou o favor do Senhor e diz que Senaqueribe não conseguiu invadir Jerusalém naquele dia. Naquele dia não, foi um período muito longo de sítio, mas Senaqueribe não conseguiu conquistar Jerusalém. Jerusalém continuou sendo uma cidade livre. Miqueias foi bem sucedido na sua profecia, no seu ministério, graças, é claro, à ação do Senhor. Mas aqui a gente tem um contexto, né? Quando a gente coloca Samaria sendo utilizada apenas como exemplo para que Jerusalém não cometa os mesmos erros, mas se arrependa, a gente começa a entender o que significa, então, a profecia de Miqueias. E aqui a gente tem, então, o contexto de todo aquele período. Este mapa aqui, ele trata a respeito de 3 períodos da história antiga daquela região, mas eu quero destacar o seguinte, ele está em inglês, mas se os irmãos olharem para toda essa parte aí em laranja, indo para um vermelho, os irmãos vão ver que foi o máximo que o Império Assírio conseguiu conquistar até o ano 650 a.C. Então, toda essa parte em vermelha mostra esta informação a respeito de qual foi o tamanho máximo então do Império Assírio. Veja que um império gigantesco conseguiu chegar bem próximo aqui da região da Ásia Menor, conseguiu chegar até o Egito, conseguiu alcançar esta região aqui da Palestina, que era onde ficava Samaria, né? Destruiu Samaria em 722 a.C., mas veja que Jerusalém escapou do seu domínio. E por que Jerusalém escapou do seu domínio? Porque Ezequias se arrependeu dos seus pecados, Ezequias se arrependeu das alianças que fez, mediante profecia de Miqueias, de Isaías. Então a gente vê o Senhor sustentando Jerusalém por mais quase 100 anos. Jerusalém só foi cair muito tempo depois, já no final do 7º século, virada para o 6º século, quando então o Império Babilônico conseguiu anexar a Jerusalém a todo o seu império, que está nessa linha verde aqui. Mas veja aqui, até 650, Jerusalém permaneceu de pé, enquanto Samaria havia caído. Por quê? Porque Ezequias, como está em Jeremias, capítulo 26, versículo 18, se arrependeu dos seus pecados quando Miqueias, então, profetizou em Jerusalém. Esse é o quadro da época. 722 é um marco, porque a partir de 721, cada vez mais o Império Assírio está forte. Ele só se fortalece atrás. Aqui não tem nesse mapa, mas até 722 o Império Assírio pegava esse trecho aqui, ó, de Nínive, Assur, até o início aqui de Samaria. Depois disso começou a se expandir para todas essas regiões, tanto a leste, quanto a oeste, quanto a sudoeste.
e a gente vê que Jerusalém, apesar do tamanho daquele império, não caiu. Não caiu porque a gente enxerga, então, a Ezequias se arrependendo e clamando o socorro do Senhor. Então, é uma marca da Bíblia. Diz que há textos fora da Escritura que dizem que Senaqueribe sitiou a cidade de Jerusalém nesta época aqui, né, como se colocasse Ezequias e os habitantes de Jerusalém numa gaiola como um pássaro. Então, a gente vê que foi um cerco longo, mas a Bíblia fala que tem um momento em que uma praga se dá sobre o exército de Senaqueribe, eles precisam fugir, então sair da região de Jerusalém. O Senhor não permite que eles passem do portão para dentro. A profecia de Miqueias 1, de 6 a 8, eles passaram por todas as cidades, passaram por todas aquelas cidades que eram da região ali de Monacete, onde Miqueias era original. Eles passaram por todas as cidades, chegaram no portão, mas não entraram. Então, aqui a gente vê que Jerusalém, durante a época de Miqueias, voltou atrás nos seus erros. Qual é, então, o objetivo do livro de Miqueias? O objetivo do livro de Miqueias é mesclar mensagens de juízo e esperança. Por meio dessa mescla de mensagens de juízo e esperança, os irmãos vão ver que sempre tem uma longa sessão de juízo, então uma mensagem de esperança. Uma longa sessão de juízo, então uma mensagem de esperança. O objetivo é fazer o seguinte, proclamar a justiça de Deus, que não deixa impunes os pecados do povo de Judá, especialmente de Jerusalém. Então, a ideia é que esse povo de Jerusalém se arrependesse e voltasse ao Senhor. Assim com eles não ocorreria o mesmo que já estava fadado a acontecer contra Samaria e Israel. Então, a gente olha para os primeiros 7 versículos do livro, palavras com respeito a Samaria, mas que não foram para Samaria, foram para Jerusalém. Samaria foi utilizada num exemplo. Samaria está fadada à destruição. Samaria não tem como voltar atrás. Jerusalém, que não aconteça o mesmo com você. Volte-se ao Senhor, o Senhor proclama juízo, o Senhor proclama esperança, o Senhor mostra que um remanescente pode ser salvo. Então a gente enxerga que nessa mescla de juízo e esperança, tomando Samaria como exemplo, o grande objetivo é que o povo de Jerusalém, que havia começado, a gente vê na profecia de Miqueias, uma ideia de que eles estavam sacrificando nos altos, a gente vê que eles estavam mesclando a religião do Senhor, né, a religião ali verdadeira, com as religiões falsas ao redor. Então é uma espécie de adultério, né? Continua a confissão de que Deus é o Senhor, de que o Senhor é o único Deus, mas começa a trazer outras coisas para dentro de Jerusalém, outros deuses falsos para aquela região. O povo começa a sacrificar nos altos, há prostituição cultural naquele momento. Então o Senhor chama o povo a se arrepender desses pecados e utiliza Samaria como exemplo para que o povo não continue a caminhar até o momento da destruição, como aconteceu com a nação vizinha e irmã. Dentro deste grande objetivo, né? O objetivo é para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Há um outro objetivo que a gente pode extrair ali que tem a ver com o nome de Miqueias, né? Falei que o nome de Miqueias tem a ver com esse significado, né? Quem é como o Senhor? E Miqueias, que o seu nome tem esse significado, termina dizendo o seu livro quem é o Senhor. Ele fala assim: quem é semelhante ao Senhor? Então ele caminha para essa ideia de que o Senhor é um Deus de misericórdia também. Ele está proclamando juízo, mas ele também proclama a sua misericórdia. E olha o que ele fala no final do livro. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais,
desde os dias antigos. Olha aqui as palavras finais, são os versículos finais do livro, e assim como é o significado do nome de Miqueias, assim Miqueias termina concluindo toda a sua argumentação. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Não há ninguém como Deus. Não há ninguém que seja como Deus, que seja capaz de perdoar pecados. Somente o Senhor tem essa característica misericordiosa. Afinal, é o único Deus verdadeiro. Miqueias então proclama ao longo de toda a sua mensagem, né, chamando o povo ao arrependimento e no final conclui dizendo: o Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é um Deus que pisa as nossas iniquidades, que joga os nossos pecados na profundeza do mar, que leva a culpa para longe. E aqui ecos e ecos a respeito do Messias, que é Cristo Jesus, aquele que pisou, né, a cabeça de Satanás, aquele que carregou a nossa culpa para longe. Então a gente tem a Bíblia inteira se amarrando, porque a palavra é inspirada de Deus. Cada parte se junta, cada profecia se cumpre em Cristo, se cumpre na igreja, se cumprirá em novos céus e nova terra. É tudo muito, muito bonito. O livro de Miqueias talvez seja um dos livros mais bonitos da Escritura por conta dessa relação juízo, esperança, por conta do tomar Samaria como exemplo, de colocar Jerusalém, que não aconteça com você o mesmo que aconteceu com Samaria. Então é um livro muito, muito bonito mesmo. Última informação, antes de nós concluirmos, tem a ver com a estrutura principal do livro, né? Nós precisamos saber mais ou menos a respeito do que o livro trata em cada parte para a nossa leitura ser facilitada. Então, enquanto vai mesclando aí as profecias de juízo e de esperança, a gente pode olhar que a divisão do livro pode ser em duas partes. Uma que vai do capítulo 1 até o capítulo 5 e a outra do capítulo 6 até o capítulo 7, todas elas falando de julgamento e salvação, todas elas falando de juízo e esperança. Na primeira parte, capítulo 1 ao capítulo 5, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos que o julgamento de Deus contra a apostasia e o pecado social de Samaria e Judá. Então, profecia de juízo. Do capítulo 4 até o capítulo 5, profecia de esperança. Então, a palavra de esperança de Deus para Israel. Na segunda parte, capítulo 6, uma disputa de Deus. Esse é o texto mais conhecido nosso, né? Uma disputa de Deus, onde Deus fala assim que ele prefere que seja feita a justiça e a misericórdia. Então, uma repreensão também pelos pecados da nação. Depois, o profeta faz um lamento pessoal sobre a situação espiritual de Israel e depois termina com salmos de esperança, né? A gente vê então aí o final que a gente leu antes a respeito de que o Senhor é um Deus de misericórdia, que então lança a iniquidade na profundeza do mar, pisa as iniquidades do seu povo, né, para que o seu povo seja perdoado. Essa é a estrutura do livro. E para concluirmos, então, como que podemos entender que Miqueias contribui para a história maior? Sempre precisamos pensar que Miqueias é um livro dentro daquele que é o grande livro de Deus, que é a Bíblia. Miqueias tem uma profecia que ele faz a respeito de um governante futuro que seria parecido com o rei Davi. Isso está lá em Miqueias, capítulo 4, versículo 2. Mateus, quando registra o nascimento de Cristo, registra que, lá no capítulo 2, versículo 5, que se cumpriu a profecia de Miqueias. Então, quando Cristo nasceu ali na cidade de Belém, se cumpriu a profecia de Miqueias a respeito do governante. E esta profecia de Miqueias, ela fala a respeito de um tempo futuro de paz, quando os povos do mundo adorarão a Deus e a mais ninguém. Então, Deus atrairá a si todos os povos, então todos os povos chegarão a Deus para o adorar. E a gente enxerga que Miqueias fez uma profecia futura, né, com um cumprimento futuro, e isso se começa com Cristo. Cristo na cruz atrai todo a si, mas isso se consuma no novo céus e nova terra, onde o Senhor não tem mais inimigos, onde não existe mais pecado que faça com que as pessoas se afastem do Senhor, não existe mais oposição alguma a Deus.
então ele é o único adorado. A profecia de Miqueias fala de um monte, né, sendo elevado, o monte do Senhor, o monte Sião sendo elevado acima de todos os montes, né, se tornando inigualável. É assim que termina a história. Não existe ninguém que compartilhará da adoração que é devida exclusivamente a Deus. Então, este é o livro de Miqueias, que nos ajuda a entender um pouco mais da revelação bíblica. Eu espero que os irmãos tenham aproveitado as aulas aí a respeito dos livros do Antigo Testamento, continuem acompanhando as aulas a respeito dos livros do Novo Testamento, porque com certeza enxergarão mais e mais conexões existentes entre a Bíblia que possibilitam uma leitura mais fácil de tudo aquilo que o Senhor revelou para nós caminharmos, para nós orientarmos a nossa vida. Que Deus abençoe a vida de cada um, que os irmãos continuem a crescer mais e mais no conhecimento do Senhor. Deus abençoe.